vamos estudar o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. A matéria é Os Ensaios Assombrosos. Os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. Esse livro, orientado pelo Espírito Emmanuel, revela o caminho da Terra, da humanização, desde os seus primórdios, desde a época anterior à formação do orbe terrestre. E explica, no decorrer do livro, toda a forma como o homem foi se desenvolvendo e evoluindo na Terra, nas suas mais diversas organizações e humanidades. Então, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Então veja que os planejadores orientados pelo Cristo Jesus, na verdade o Cristo planetário, eles planejaram a Terra como uma grande oficina de ensaios monstruosos. Ou seja, tinham os répteis, que foram os primeiros animais que surgiram na face da Terra e deram sequência, posteriormente, ao surgimento dos dinossauros, que foi em torno de 233 milhões de anos passados. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que analisam as substâncias, faziam o estudo da combinação prodigiosa dos complexos celulares, de uma maneira que formaram no orbe terrestre uma estrutura suficiente para a manifestação dos animais mais aperfeiçoados. Ou seja, desde os complexos unicelulares, passaram para os pluricelulares e depois o surgimento dos répteis, crustáceos e animais mais aperfeiçoados. Todo o projeto estava sendo feito de maneira que houvesse uma determinada continuidade na estruturação dos seres aqui na Terra. Os antecedentes estavam prontos no mundo espiritual. No mundo de Deus, todo o projeto da formação da Terra estava plenamente terminado, pronto. E os administradores, através do Cristo, foram organizando de tal maneira, através do pensamento, para fazer com que as formas delineadas através dos planejamentos fossem sendo manifestadas na Terra. Então, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Então veja que o pensamento é a força de criação. No mundo espiritual,
o espírito do grande universo, Deus Criador, tudo estava pronto, totalmente complementado e terminado. Coube aos planejadores orientados pelo Cristo planetário organizarem as substâncias do orbe terrestre de forma que pudessem fazer com que aquelas ideias desenvolvidas pelos pensamentos se manifestassem. Então, o pensamento é a força que fez, naquela época, manifestar as formas de acordo com as imagens delineadas na mente. Da mesma maneira que as vibrações das ondas nos dias atuais se manifestam como imagens na tela de um televisor. Não é? Então, o televisor é a organização pronta para fazer manifestar a imagem. E no globo terrestre, a organização das substâncias, de tudo necessário para a manifestação da vida mais aperfeiçoada, estava pronta. Então veja que se hoje a Terra voltasse a ter os complexos da época dos dinossauros, naturalmente que teria toda uma organização suficiente para a manifestação de uma vida como os dos dinossauros. Então, a cada época tem uma situação pronta, organizada. Nos dias atuais, para que alguma coisa se manifeste aqui na Terra, o ser humano precisa pensar, desenvolver na mente e fazer com que aquela ideia se manifeste de acordo com uma oportunidade. O ser humano, na verdade, ele não cria nada, ele apenas desenvolve através do pensamento e faz manifestar de acordo com uma oportunidade. Tudo está pronto na mente de Deus. Todas as arestas foram eliminadas, aplanaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. Então veja que todas as situações foram bem estudadas, planejadas, e no pensamento do Cristo planetário e dos seus administradores constavam as imagens da vida que deveria manifestar-se no orbe terrestre. Aplanaram-se as dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limiar do possível em face das leis físicas do globo. Então, de acordo com os complexos celulares, a vida foi se manifestando de acordo com a evolução do pensamento do Cristo planetário, que, planejando direitinho as etapas, fazer com que as imagens do mundo mental fossem manifestadas concretamente na face da Terra. Então, de acordo com as leis físicas do globo, a máquina celular foi aperfeiçoada. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza. Então, naquela época, do clima, do ambiente, da situação da Terra, os tipos adequados foram realizados naquela época e que se adaptaram perfeitamente à situação daquele momento, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. Então veja que aquelas figuras teratológicas, ou seja, dos animais gigantescos de variadas espécies, foram
foram sendo aperfeiçoados, né? De maneira que, ao longo dos milênios e milênios, tudo fosse de acordo com o planejamento. Então, eliminando-se os frutos teratológicos estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências, a prova da intervenção das forças espirituais neste vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião geme dos crustáceos marinhos conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhes foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Então vejo que o mundo espiritual sempre esteve presente no planejamento e no desenvolvimento da vida aqui na Terra. Veja que denominavam a Terra um vasto campo de operações, local de trabalho, fazendo com que, por exemplo, o escorpião, que tem uma existência aproximada de 400 milhões na Terra, ainda mantém suas características primitivas. Ele praticamente não sofreu grandes alterações. Naturalmente, hoje temos mais de 2.000 espécies espalhadas no mundo inteiro. Então, o escorpião gêmeo dos crustáceos marinhos conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva. Os animais monstruosos da época foram totalmente extintos. Mesmo os que vieram muito tempo depois, muitos milhões de anos depois do escorpião. Eles desapareceram todos, enquanto que o escorpião, propriamente dito, até hoje permanece e está vivendo em muitos lugares aqui na Terra. Então, os animais monstruosos da épocas remotas desapareceram da fauna terrestre, só ficando seus restos ósseos demonstrando a presença na Terra através da exposição nos museus. Então veja que o Cristo planetário planejou criteriosamente todas as etapas, as manifestações, enquanto que os animais monstruosos permaneceram na Terra milhões de anos, muito tempo, não é? E praticamente eles não foram aperfeiçoados e nem tiveram transformações. Simplesmente, numa determinada época, 66 milhões de anos passados, eles praticamente desapareceram todos. Então, agora vamos estudar os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio, em face dos imperativos da lei de seleção. O período terciário compreende 65 milhões de anos passados até mais ou menos 2 milhões e 600 mil anos. Esse é o período estudado pela história ou pela ciência, denominado período terciário. Então, o reino animal experimenta nesse período as mais estranhas transições. Foram sendo aperfeiçoados, melhorados, foram aparecendo outros espécimes, sobre a influência do meio em face dos imperativos da lei de seleção. Influência do meio, quer dizer, que a situação atmosférica,
vegetação, todas as circunstâncias do orbe terrestre foram sendo melhoradas para a futuro aparecimento do homem. De acordo com o orientador espiritual Emmanuel, ele disse que procura os legítimos antepassados das criaturas humanas nessa imensa vastidão do palco da evolução animal. Então, procurando os legítimos antepassados das criaturas humanas. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Em vão nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Veja que o Espírito do Universo, Deus Criador, com o seu pensamento, ele criou o tempo e o espaço. E no tempo e no espaço, essa força de Deus fez manifestar os fenômenos, ou seja, todas as coisas que habitualmente estamos aprendendo a analisar. Então, diz aqui que os olhos procuram aflitos essas figuras lendárias com o propósito de localizá-las no tempo e no espaço. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então, na verdade, essa legendária figura de Adão, que fala que ele foi expulso do paraíso, significa que o paraíso a que se refere é o planeta denominado Capela, de onde foram expulsos. Então, a lembrança mantida pela simbologia de Adão corresponde às lembranças das imagens do antigo paraíso, ou seja, do local de onde eles foram expulsos e foram expulsos, degradados para a terra. Então, Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da terra. Então, foram expulsos de Capela, 42 anos-luz distantes da terra. 42 anos-luz. Capela, gigantesco planeta, gigantesca estrela, muito maior que o nosso próprio Sol. Examinadas, porém, a questão nos seus primas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos referimos, de aproximadamente 65 milhões de anos passados, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides, né? Nesse local chamado Piloceno inferior. Piloceno inferior significa a última etapa da era terciária, que foi de aproximadamente 5 a 2,6 milhões de anos. Então, naquele momento, notavam-se algumas raças de antropóides, ou seja, na verdade, conforme a história nos revela, seriam os antepassados do homem, antropóides. Enquanto que os seres que reencarnaram no seio dos antropóides evoluíram significativamente para a situação do homem atual, os antropóides, ou seja, praticamente os símios, permaneceram nas suas formas originais até a presente data, continuam como antropóides.
né? Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí o parentesco sorológico entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Então, veja que os espíritos degradados de Capela foram enviados para a Terra e durante muito tempo permaneceram no orbe espiritual em volta da Terra, aclimatando o orbe terrestre e preparando os seus corpos perispirituais de forma que pudessem adaptar-se na vida dos antropóides. Não significa que os espíritos dos capelinos tenham retroagido na sua inteligência. O espírito não retrograda, ele permanece com toda a conquista espiritual dentro da sua própria alma. No entanto, no momento em que se instalou na forma de um antropóide, a própria constituição orgânica, física e mental daquele ser não permitia aquele espírito manifestar todo o seu potencial, toda a sua potencialidade. Entretanto, esse espírito alojado no corpo de um antropóide tinha uma capacitação superior, de forma que promoveu à comunidade um considerável avanço em todos os sentidos. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. Significa que o espírito humano que foi alojado nos antropóides não perdeu a sua característica de inteligência, de conhecimentos adquiridos. Na verdade, embora limitados na organização física dos antropóides, aqueles espíritos alojados como seres aqui na Terra promoveram um considerável avanço. Por isso que diz que não houve propriamente uma descida da árvore, ou seja, o espírito não retrograda, ele não involui, ele permanece com a conquista estabilizada, estacionada, e tende a evoluir a cada momento de acordo com o ambiente. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sob a orientação do Cristo estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentre das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu aperfeiçoamento em marcha para a racionalidade. Então veja, as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres. As forças espirituais são as forças decorrentes, emanadas de Deus, o Espírito Universal Criador. E Cristo planetário, utilizando essas forças espirituais emanadas de Deus, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais toda a linhagem para todas as espécies. Então veja que através do pensamento, utilizando todo o potencial emanado de Deus, o Cristo planetário e seus planejadores conseguiram definir, como diz aqui, todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontrou o processo de aperfeiçoamento
dirigindo para a racionalidade, ou seja, aqueles espíritos alojados no corpo dos antropóides. Eles naturalmente eram espíritos bastante desenvolvidos na época, porque foram decorrentes das expulsões lá de Capela, por exemplo, e já traziam armazenado em sua alma vasta experiência de desenvolvimento espiritual e conhecimentos. Daí, mesmo estando dentro de um corpo de um antropóide de limitada capacidade, ainda assim, no decorrer dos tempos, pela evolução, o Cristo planetário permitiu o desenvolvimento da racionalidade, ou seja, do pensamento. Então, mesmo hoje, considerando a situação do homem, que insiste em permanecer na animalidade selvagem, promovendo grandes distúrbios, prejuízo ao próximo, é possível que haja uma grande mudança na fase planetária. Esses espíritos poderão ser degradados para um outro orbe perdido no espaço, distante muitos anos-luz da Terra, para que recomecem da mesma forma como aqui nós estamos estudando, um novo começo para a sua vida na evolução. Porém, mesmo que isso venha a acontecer, o espírito jamais perde a conquista realizada. Ele mantém todos os elementos guardados na alma, de forma que, no momento em que for permitido o início da caminhada rumo à eterna evolução, todos os conceitos existentes dos conhecimentos adquiridos passarão a manifestar gradativamente. Então, mesmo que você teme em não querer evoluir, você não retrograda. Você mantém dentro de si estacionado os conhecimentos, mas não volta. Daí, momento desejável, caso queira evoluir, você vai gradativamente evoluindo a partir do ponto estacionado. Essa é uma qualidade divina que Deus permite a todos os seres. Então, os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram sua linhagem fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Então, veja que naquela época os planejadores já definiram toda a linhagem definitiva para todas as espécies, considerando o princípio espiritual no seu processo de aperfeiçoamento. Então, tudo foi planejado de acordo com o pensamento direcionado por Deus, as vibrações emanadas de Deus, do Espírito Universal, foram concretamente colocados em forma através do Cristo planetário e de seus planejadores. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Neste momento, vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente. Deus Pai, Criador de todo o universo, que nos dá a vida, que nos faz viver, rogamos vossa infinita sabedoria e amor, orientando-nos na direção correta de evoluirmos cada vez mais, aperfeiçoando as qualidades de Deus em nossas almas. Rogamos derramar vossa sabedoria e amor, para que possamos concretizar os vossos desígnios aqui na Terra, aperfeiçoando a cada dia
a bondade, o amor, a compaixão e a misericórdia. Deixai-nos com que tenhamos a capacidade de desenvolver todo o potencial que ainda armazenamos na alma. Queremos, dessa forma, contribuir para o bem e felicidade do maior número de pessoas. Rogamos vossa infinita orientação e bênção. Que assim seja, graças a Deus. Os livros e publicações do Grupo Mensageiros de Luz, os pedidos de orações e o agendamento das consultas espirituais online, você pode as fazer através deste site. Obrigado pela atenção.